noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro com Nelson Tavares, aqui na TV e Rádio Chico Xavier. Esse nosso encontro mensal, que é uma alegria estar aqui com vocês sempre, uma vez por mês, quinta-feira, 19 horas, discutindo, falando, pensando, reflexionando sobre um tema junto à doutrina espírita, sempre tentando aprender com o Mestre Jesus. Que a gente possa aqui mais uma vez trazer uma reflexão, um pensamento que mexa conosco. A ideia do encontro com Nelson Tavares é sempre trazer temas para nos questionar, para a gente pensar e refletir como é que dá para ficar melhor, tá? Essa é a ideia sempre. Eu vou desde já convidar todos a me seguirem. Quem não conhece ainda o meu canal no YouTube, tem lá bastante conteúdo, tem uma playlist aqui com dezenas já de encontros com o Nelson Tavares, esse trabalho que a gente já está há mais de ano. Daqui a pouco vai fazer 2 anos já. E é sempre uma alegria aqui estar com vocês, pensando, reflexionando e mexendo conosco. Então, convido a todos a me seguirem no meu YouTube. O canal é o nt.nelsontavares. nt.nelsontavares. Tem uma playlist lá. E aqui também na TV Rádio Chico Xavier tem uma playlist. Procura aí. Tá aí, Encontro com Nelson Tavares. E temos também o estudo que a gente já realizou há algum tempo, mas está válido ainda, está fresquinho. Não caduca, não tem validade. Que é do livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles. A gente fez um estudo desse livro, capítulo pós capítulo, se não me engano foram 30 capítulos que o livro tem, e a gente fez ali 30 vídeos, tá? Então, convido a todos também a darem uma olhadinha nesse conteúdo, que tem bastante coisa interessante, falando sobre família. Joana de Ângeles fala sobre tio, avó, primo, vizinho, pai, mãe, drogadição, sexualidade, fala sobre tantos temas atuais. Tá legal? Vamos lá? Vamos começar? Tema de hoje: bênção e responsabilidade. Essa história de bênção, de ser agraciado, de receber um benefício, receber uma graça, e a história da responsabilidade. Será que a gente está mais para bênção, querendo ir no bênção, ou será que a gente quer mais responsabilidade? Será que nós queremos os dois? Ou nenhum dos dois? Interrogação. Vamos tentar elaborar, pensar e refletir um pouquinho sobre essa história de responsabilidade, sobre essa história de bênção e tentar nos entender nesse contexto. Como é que nós nos relacionamos com a nossa vida, em termos de ser responsáveis ou ser irresponsáveis, ou aguardar, pedir a bênção do alto ou não pedir nada. É um pouco disso que a gente vai falar hoje, tá bom? E agora, para começar, eu convido a todos, como sempre, para dar o start inicial, fazer a nossa oração, se conectar com o alto. Vamos lá? Deixa eu beber uma aguinha antes aqui, que eu tô com a garganta seca. Um momento muito especial. Quem se sentir à vontade, claro, fechar os olhos comigo. Inicialmente agradecemos a Deus Pai pelo teu amor, por estarmos aqui encarnados com mais essa oportunidade de evoluir. Agradecemos ao mestre, ao amigo, ao companheiro, ao nosso exemplo, Jesus Cristo, pelo teu amor derramado sobre nós em forma de conhecimento e pelo teu amor que nos abraça, que nos acolhe, que nos direciona, que nos acolhe sempre que necessitamos e pedimos a tua palavra e nos conectamos contigo, Senhor. Agradecemos também a todos os espíritos de luz que nos cercam, trabalhadores do canal, da TV e Rádio Chico Xavier, por todo esse amor, por todo esse acolhimento, e que possamos assim dar início a mais esse encontro com o Nelson Tavares. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal, vamos começar? Começar com algumas perguntas, tá? Eu gosto de trazer mais perguntas do que respostas,
Porque quando a gente fala sobre subjetividade, assuntos que mexem muito no foro íntimo, tem muitas questões que vão dizer muito a você, diferente que vão dizer a mim. E quem é que está certo? Quem é que está errado? Nem eu estou certo, nem você está errado, nem você está certo, nem eu estou errado. Não é uma questão de estar certo ou se está errado. É uma compreensão muito mais na vivência, na experiência particular de cada um. Somos espíritos em evolução, em momentos diferentes, em compreensões, com estímulos externos diferentes, com vivências diferentes que nos dão uma compreensão distinta sobre os mesmos assuntos. E a gente vai falar aqui um pouco sobre bênçãos, que é algo um tanto confuso, mas a gente não vai tentar tirar confusão de ninguém, tentar reflexionar e questionar para nos encontrarmos naquilo que nós acreditamos. Primeira pergunta, vamos lá? Vamos começar? Desculpa, gente, hoje a garganta está arranhando aqui, está seca. Pergunta número 1. Quem é o abençoado? Ou melhor, você se sente uma pessoa abençoada pelo alto? Ou não? Será que são todos os abençoados? Ou será que é somente aqueles que pedem a bênção, que se conectam com o alto, com a espiritualidade de luz, com Deus, com o teu mentor, com o teu anjo da guarda? Como você entende a tua relação com o alto? Será? Olha o será. Será que são todos ou só aqueles que pedem? Interrogação. Vamos trazer Jesus? Vamos lá. Nossa referência sempre é trazer Jesus para o nosso pensamento. Então vamos começar? Jesus nos ensina, olha gente, pedi e obtereis. Ele começa por aí. Olha que interessante. Pedi e obtereis. Fala também sobre a fé, se estiver do tamanho de um grãozinho de mostarda. O grãozinho de mostarda é aquela coisinha pequenininha, um dos menores grãos que existem na Terra, como exemplo que o mestre nos dá para demonstrar que é muito pequenininho, mas se a gente tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, direis aquela montanha, vai-te daqui para ali e assim o será feito. Será que nós temos fé? Como é que é a nossa fé? E aquele que não pede nada, não recebe nada? Nós temos dúvidas ainda? Esse é um convite a nos questionar o nosso relacionamento, a questionar a nossa fé. O que a tua fé te diz? Você acredita? Você confia? Porque acreditar é fácil. E confiar? Você consegue confiar no alto, na providência divina, que tudo, vou repetir, tudo, mais uma vez, tudo que acontece na tua vida tem um propósito? Ou você acha que não é bem assim, que às vezes Deus te esqueceu, que o teu mentor tirou férias, que o sinal com alto, o Wi-Fi caiu e você não está sendo respondido? Ou será a nossa visão muitas vezes limitada e o nosso entendimento que o melhor para nós é aquilo que nós achamos que é o melhor para nós? Olha que difícil isso, hein? Claro que eu quero o melhor para mim naquilo que eu tenho conhecimento, naquilo que eu acredito. Mas olha só, muitas vezes quando a gente entende a dinâmica reencarnacionista, muitas vezes aquilo que nós consideramos uma desgraça, uma coisa ruim, é exatamente o que nós precisamos para crescer e evoluir. E nesse momento nós não temos maturidade para avaliar isso. E achamos que é um baita problema, uma baita dificuldade. E aí que começa o problema, que balança muitas vezes a nossa fé. Que mexe conosco. Por quê? Vamos lá. Vamos para a prática? Vamos pensar aqui. Quando está tudo bem naquilo que nós acreditamos, 100%, Pai, agradecimento, Deus abençoe, agradeço por isso, por aquilo outro. Hashtag gratidão. Hashtag gratidão. É a frase do momento. E aí vem a questão, e quando acontece uma coisa que a gente não gosta muito? Aquela dor inesperada,
Muitas vezes a gente briga com Deus, né? Fica de mal, fica chateado, balança a nossa estrutura, começa a se questionar, mas por que eu? Por que comigo? Eu não merecia isso. E tem esse relacionamento às vezes abalado, meio difuso, meio confuso. Meio confuso. Então é algo importante da gente se questionar, porque olha só, gente, é ilusão, é utopia acreditar que a vida vai ser um mar de rosas. A vida de ninguém é um mar de rosas, tá? Vamos desconstruir essa ideia que muitos de nós acreditamos que não, que eu sei, Nelson, fulano, a fulana, que não tem problema nenhum. Todos nós temos problemas. Todos. É um mar, mas não é de rosas. É um mar com ondas altas, com ondas baixas. É um mar que às vezes tem ressaca e balança e mexe. Que tem ondas altas e tem ondas baixas. Vivemos todos num mar. No nosso mar particular, no nosso mar individual. Então, frente a isso, considerando essa realidade, a questão é: quando está uma onda baixa, quando o mar não está para peixe, ou quando o mar está revolto, como é que é o teu relacionamento? A tua fé com o alto, com o teu mentor, teu anjo da guarda? Será que nós temos a capacidade de agradecer também a dificuldade que se apresenta? Também quando o mar não está para peixe, ou quando o mar está revolto, ou quando a onda está baixa? Ou a gente só agradece quando nós acreditamos e consideramos aquilo que está tudo bem, que é esse o momento que a gente não se sente agraciado. Ah, eu sou abençoado porque eu recebi aquilo que eu quero, o que eu acredito que é o melhor para mim. E quando eu não recebo, eu penso que, de repente, eu não estou sendo agraciado e fui esquecido pelo Pai. Alguém se identifica aí com esse raciocínio, com essa vivência? Ou não? Vamos lá, isso a gente falando de bênção, né? Mas Jesus nos fala, bater a porta, ela abrir, quer dizer, desculpa, Jesus nos fala, pedi e obtereis, e depois ele continua. E olha que interessante agora. Não é só pedir e obtereis e batei a porta e ela abrir-se-vos-á. E aqui vem a chamada da responsabilidade. Responsabilidade. Que é uma palavra que o pessoal não curte muito. Quando eu falo pessoal, eu falo de mim também, tá, gente? Falo de mim, tá todo mundo aqui na mesma caminhada, tá bom? A dificuldade que você tem, talvez eu não tenha hoje, mas a dificuldade que eu tenho, você tem. Se a gente está aqui encarnado, nesse mundo de provas e expiações, nós somos espíritos que se caracterizam ainda orgulhosos e egoístas, que vibram nesse mundo de provas e expiações. Então, está um pouco diferente, mas está tudo igual, ok? Aquele que te provoca asco, que te provoca repulsa, que você acha que é totalmente diferente de você, ainda assim tem alguma coisa ali que te liga a ele, vibratoriamente, vibracionalmente falando. Sabe por quê? Porque você está encarnado aqui como ele, como eu. Ah, Nelson, mas eu não tenho nada a ver com aquele que mata, estupra, não sei o quê. Que bom, que bom. Essa é a ideia. Mas olha só, a sombra aqui dentro ainda, a gente está falando de orgulho e egoísmo, que é a característica. Não vou analisar os desdobramentos desse orgulho e desse egoísmo, mas eu vou analisar o tópico, que é o que a espiritualidade nos traz como características daqueles que estão encarnados aqui. Então a busca é sermos mais humildes para combater esse orgulho, é sermos mais caridosos para combater esse egoísmo. Isso tudo é aprendizado, isso tudo é assumir a responsabilidade. Vamos ao Cristo. Batei a porta, ela abrir-se-vos-á. Tem que se movimentar, tem que se mexer, não é só pedir a graça ao alto. E aí que é uma questão que o pessoal não gosta muito.
Porque ficar sentado aqui na cadeira e pedir ao Pai que caia do céu como um pix é muito fácil. Agora, quando eu tenho que fazer o esforço de levantar e caminhar, levanta e anda. O Mestre Jesus nos falou. Vamos lembrar? Vamos lembrar da cura dos paralíticos? 2 aqui só, tá? Em Cafarnaum e em Bethesda. Sempre não sei nunca falar isso. No lago de Bethesda. É isso, Bethesda. O que o Mestre fala para aqueles paralíticos que não conseguiam caminhar? Que pedem a cura. O que você quer? Eu quero caminhar, eu quero andar, eu quero voltar às minhas funções orgânicas. Levanta, o Mestre fala. Toma o teu leito e anda. Jesus não foi lá e pegou no colo. Ele pediu. Pedi e obtereis, mas o esforço também é necessário. E quem é o paralítico? Será que é aquele lá em Cafarnaum? Será que é aquele outro lá no lago de Bethesda? Ou será nós? Seremos nós os paralíticos? Paralíticos da alma. Não é só do corpo. O corpo já vai embora, pessoal, sendo paralítico ou não. Tendo a cura realizada pelo Mestre ou não. Atenção que isso é muito profundo, porque olha só, ainda focamos muito no aspecto material, que é o que a gente conhece, é o palpável, é o que a gente toca aqui, ó. Mas isso já, tendo cura ou não tendo cura, com mais tempo de vida ou menos tempo de vida, a vida continua. A vida continua não só nesse corpo. E esse é o entendimento que a gente ainda está. Não, porque eu quero a bênção, porque eu estou com um problema físico. Claro, vida longa, o máximo que a gente puder. Mas olha só, um dia acaba, tá? Mais cedo ou mais tarde. Seja com 1 ano de idade ou com 101 anos ou 99 anos, que não dá para chegar ainda, daqui a pouco a gente chega lá. Um dia nós vamos embora, o organismo físico vai se debilitando, se definhando aos poucos, vai padecendo e o corpo vai embora. Mas a cura que o Mestre traz, nos trouxe e traz ainda, porque o convite está aí, é a cura da alma, que não tem nada a ver com a cura do corpo. Foi através da cura do corpo que Jesus nos chama a atenção para o mais importante, que muitos de nós ainda não entendemos. Que não é somente ir lá e curar o corpo. Quantos de nós, naquele passado, enquanto estivemos ao lado do Cristo, só nos preocupamos com a cura do corpo e Jesus curou alguns, não todos, atenção, não todos. Curou alguns que esteve ali com ele, e aqueles curados não entenderam a mensagem do tipo, colocou aqui a cura em mim, colocou a cura não, colocou o band-aid, curou a minha enfermidade física, então vou continuar a ser a mesma pessoa, a mesma conduta, o mesmo proceder, o mesmo comportamento, as mesmas escolhas que me fizeram doente e me levaram ao Mestre. Lembremos o que o Mestre falava após a cura. Ele dizia, vai-te embora, segue, mas olha só, não peques mais, não erres mais. Ou seja, Jesus faz um convite a gente reformular exatamente a nossa conduta até aquele momento, o nosso proceder, a forma que nós estamos agindo, a nossa vida. E a gente não presta atenção nisso. Não prestava 2000 anos atrás e até hoje. Quantos de nós vamos a uma igreja, a um centro espírita, a um templo, a qualquer coisa que seja, buscando ali a bênção para resolver aquele problema que está na hora, que o bicho está pegando, a gente entra, consegue alcançar uma tranquilidade, harmonia, coisa, dá uma melhorada, e daí assim que melhorou, mete o pé. Mas o problema não é meter o pé, ninguém precisa ficar em religião nenhuma, não, tá? Se quiser meter o pé, vai-te embora, não tem problema nenhum. Tem que dar um significado para a pessoa, penso eu. Mas o problema que acontece é que a maioria das pessoas que vão embora e continuam com o mesmo proceder de antes. E aí depois de um tempo dá ruim de novo e o camarada volta lá de novo para buscar de novo a luz, a bênção, o passe, a água frutificada,
enfim, mas mudar aqui dentro o que levou a ele, aquela pessoa, a essa debilidade, muito poucos de nós queremos. Então o entendimento da cura que o mestre trouxe e nos traz até hoje, é essa cura da alma. É chamar a atenção, num primeiro momento, com a cura do corpo, mas para tocar no que é o mais importante, que é o além do corpo, é aquilo que continua. Então a pergunta que é importante a gente fazer aqui é: quantos de nós queremos a bênção, queremos os milagres, queremos as curas? E quem é ou quantos de nós estamos dispostos a mudar? Essa é uma pergunta para você se fazer, para o Nelson fazer para o Nelson. É pergunta de foro íntimo. Não precisa dizer para mim, eu não preciso dizer para você. Te questiona, porque essa é a tua caminhada. A gente está aqui se relacionando, trocando um com os outros, mas a caminhada é sempre individual, tá, pessoal? Sempre individual. E quando a gente está falando em caminhada individual, a gente está falando... Falar de responsabilidade, a gente vai falar de felicidade. Falar de Jesus, a gente vai falar de felicidade sempre. E aí vem a grande pergunta: quem é que quer a responsabilidade pela sua felicidade, por construir a sua felicidade, ou quer que a felicidade caia do céu como uma bênção? Interrogação. Te questiona aí você. Você está disposto a construir essa felicidade, assumindo a responsabilidade do teu destino, do teu caminho? Ou você está sentado no sofá, pedindo ao céu que caia, como num pix na tua conta, a felicidade arrebatadora, aquela coisa do filme, da Disneylândia. Por isso que é importante, eu sempre brinco com a Disneylândia, que é o mundo da ilusão. Ser possível, isso que é importante. E o amadurecimento vai nos mostrando essa caminhada. Vai nos mostrando que o processo de ser forte é se fazer forte. Atenção. Ser forte é se fazer forte. Aquele que você acredita que é forte não nasceu forte. Ele pode ter nascido até nessa encarnação forte. Mas a gente está falando de espíritos fortes que vão evoluindo, vão crescendo. Hoje, os mentores que estão aqui conosco, que nos passam mensagens lindas, por exemplo, espíritos de luz, Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, Amélia Franco e tantos outros, já encarnaram aqui conosco, já passaram pela mesma dificuldade que hoje você talvez esteja passando, mas se fizeram fortes, continuaram a caminhada, venceram os desafios ou os problemas e foram crescendo e foram evoluindo. Então é importante a gente ter, sim, esse estímulo da caminhada, esse estímulo para se fazer forte, para ser forte. E o estímulo a gente pode dividir em dois. Tem um estímulo exterior e tem um estímulo interior. Importante a gente entender essa distinção. Para quê? Porque o estímulo é a força vital para a nossa caminhada. É como, vou fazer uma comparação aqui, uma analogia, como a planta que necessita do sol. Nós necessitamos do estímulo, seja interior ou seja exterior. Vamos entender o estímulo exterior. Estímulo exterior é aquilo de fora que nos faz bem, que nos acrescenta, que nos motiva. Motivação, motivo para a ação, aquilo que me faz levantar e caminhar e sair da cadeira, enfrentar. Como é que a gente pode buscar esse recurso? Se conectando a coisas, a pessoas, a ambientes, a locais que me estimulem, sim,
a minha caminhada, o meu propósito, aquilo que eu quero alcançar na minha vida. Importante a gente se conectar com essas pessoas que nos apoiam, que nos estimulam. Porque vai ter sempre alguém que pode te estimular, pode te dar um apoio, mas vai ter gente também para tacar areia no teu olho, tá? Para falar, não, isso vai dar errado. Olha para você, você não tem condição. Não, não, não. Nem arrisca. Não, isso vai dar errado. Olha, não, se eu fosse você, que não te apoie em nada, pelo contrário, só te empurra, te oprime, te coloca para baixo. Por exemplo, então o processo do estímulo é importante, a gente estimular os outros também nessa troca e buscar aqueles que nos estimulam, analisando essa questão externa. Porém, tem um estímulo interior, e esse estímulo interior talvez seja o mais importante. Os dois são importantes, tá? Mas vou compartilhar o que eu acredito. Talvez seja o mais importante na nossa caminhada, porque é aquele que nos dá todo o sustento frente ao ambiente que for, porque eu não dependo do de fora, está aqui dentro. Está aqui dentro. É a planta que cresce, mas não depende do sol do alto. É como se nós tivéssemos o nosso sol interior, a nossa luz interior. E nós temos, tá? Talvez você não conhece, talvez você nunca acessou ela aí dentro. Talvez você até acredite que não tenha, mas todos nós temos. Vamos lembrar, fomos criados simples e ignorantes, rumo à perfeição, com as mesmas condições. Todos nós chegaremos à perfeição um dia onde o Mestre Jesus se encontra. Porém, chegar até lá depende de nós e não mais de ninguém. Eu sei que isso às vezes dá até medo, muitas vezes, dá uma insegurança, às vezes nos sentimos fracos. Nós temos todo esse apoio ao nosso redor, não só dos encarnados, mas também dos desencarnados. Todos nós temos pelo menos um espírito de luz que nos dá todo o apoio, toda a sustentação para fomentar essa luz aqui dentro, nos estimulando, nos dando essa força que nós necessitamos para a nossa caminhada. Vamos buscar também nos estimular, não é só estimular o outro, que é importante essa troca benéfica, alegre, feliz, mas nos estimular também na nossa caminhada, entendendo e valorizando todas aquelas conquistas que nós já realizamos até hoje, olhando para trás de um modo bonito, entendendo tudo que eu já evoluí, tudo que eu cresci. Todas as metas que a gente alcançou merecem ser aplaudidas, tá? Merecem o seu valor, o seu reconhecimento. Porque o que acontece muitas vezes é que nós somos muito duros, muito rígidos com o outro e conosco mesmo. A gente aponta os nossos erros, os nossos defeitos com muita facilidade. Mas será que nós temos a mesma capacidade para valorizar o nosso lado positivo também? E com o outro da mesma forma. O outro erra, o outro tem defeito, sem dúvida nenhuma, mas o outro também tem o seu valor, o outro também tem o seu lado positivo. Nós conseguimos analisar dessa forma, nessa crítica construtiva, muitas vezes, ou melhor, retiro o que eu disse, não é crítica construtiva. Ter essa crítica positiva e negativa, porque ser crítico é analisar o que tem de bom e o que tem de ruim, analisar não só o próximo, mas a gente está falando de nós mesmos, principalmente. Te analisa e reconhece, sim, os teus defeitos, sim, os teus erros, mas também os teus valores. E na mesma proporção, dê atenção aos dois. Não fica só se martirizando, se sentindo a pior pessoa do mundo, porque eu não consigo, porque eu erro. Olhe também com a mesma força, com a mesma energia, com a mesma intensidade para as tuas conquistas. Olha a curto, a médio, a longo prazo, olha ano passado, olha em 5 anos, olha em 10 anos, eu tenho certeza que você vai reconhecer alguma evolução que você fez. Porque sem dúvida nenhuma a gente está sempre caminhando, e por menor que seja,
alguma conquista você conseguiu realizar nessa encarnação. Sem dúvida alguma. Às vezes a gente estaciona e fica estacionado por muito tempo. Mas se a gente olhar com carinho e ser minucioso, a gente vai conseguir perceber o nosso crescimento também. Porque há sempre algo negativo, sem dúvida nenhuma, mas há sempre algo positivo também em tudo. Em tudo. No mundo exterior e no teu mundo interior também. E aí que está a grande questão. A questão está, qual é o nosso foco? Qual é o teu foco? Quanto tempo você está dando para os aspectos positivos e quanto tempo você está dando para os aspectos negativos do mundo exterior e do teu mundo interior? Vou voltar a repetir, sem Disneylândia, tá, pessoal? Pé no chão. Não quer dizer que eu vou olhar agora para o mundo e ignorar toda a violência, toda a maldade, toda a tristeza que faz parte desse mundo exterior. Mas olha só, além disso, também há belezas. Também há belezas. E será que eu administro o meu tempo? Escolho olhar para um como eu olho para o outro? Ou será que eu estou focando demais no negativo e de menos no positivo? Estou analisando o mundo exterior, falando de violência, de guerra, de morte, de tudo isso, de ruim, de maldades, etc. e tal. Mas vamos olhar para o mundo interior também. O ideal aqui, eu vou compartilhar com vocês, o ideal é a gente focar tanto, mas tanto no positivo, que não sobra nem tempo para a gente focar no negativo. Isso é administrar o nosso tempo ao nosso favor. Vamos para a prática? O que eu quero dizer? Olha só. Fazer essa análise rápida aqui, para o exterior e para o interior. Eu posso passar o dia inteiro me conectando com toda a violência do mundo, com toda a guerra, com toda a morte, com toda a desgraça, que é fácil, é só ligar uma televisão aí, um canal de notícia, que só tem desgraça. É muito fácil. Ou eu posso me conectar com coisas boas, eu posso buscar pessoas, lugares, livros, filmes, conversas, estudos, contato com o bom, com o belo, com o bonito, com a natureza, enfim, com coisas positivas. Posso fazer tanto uma coisa quanto a outra. As 24 horas eu vou separar da mesma maneira. Ok? Isso no contato com o mundo exterior. Agora, contato com o mundo interior. Igualmente. Eu posso olhar para o Nelson, vou falar aqui do Nelson, posso olhar para o Nelson e fazer uma lista enorme, daquelas que acaba a tinta de caneta e acaba caderno. De tanto defeito, de tanto erro, e ficar olhando, e me chicoteando, me martirizando, me sentindo mal, enaltecendo toda essa negatividade, tudo isso de ruim, que só vai me fazer mal. Ou também eu posso olhar para o que eu tenho de bom, para as minhas vitórias, para as minhas conquistas, dando mais tempo focando nesse mundo interior, no meu lado positivo. Mas atenção, o desafio aí é, penso eu, enaltecer tudo que a gente tem de bom e sim, ir lá no erro, ir lá no defeito, ir lá naquilo que a gente pode melhorar e pinça umzinho só, pessoal. Escolhe um. E traz aqui para trabalhar, para transformar isso de negativo em positivo, em virtude. Porque se não for assim também a gente fica estacionado, né? A gente fica só olhando o que a gente tem de bom, mas ignora o que nós temos de ruim. Então a ideia aqui é buscar um equilíbrio, um balanço benéfico, proativo, de forma que nós assumimos a responsabilidade, nos valorizando sim, mas olhando para lá e falando, olha, tem um negócio aqui que não está legal, hein? Vou trabalhar, vou transformar. Então não é nem focar muito no positivo ou só no negativo. Eu acredito que é mais no positivo e alçando, pensando as questões a serem trabalhadas no nosso íntimo, no nosso eu, porque é isso que a gente pode focar e mudar, porque o mundo, pessoal, vai continuar sendo um mundo mais ou menos violento. Eu vou poder focar o meu olhar, vislumbrar para um lado ou para o outro,
Mas a mudança vai ser sempre interna. A mudança, o sentido é sempre em assumir a responsabilidade pela nossa felicidade. Tá bom? Chegamos no nosso horário, pessoal. Tomara que tenha feito sentido para vocês. De novo, não precisa concordar comigo, tá? São só pensamentos, só reflexões. A minha proposta aqui é fazer pensar. E claro que a gente vai trazer aqui sempre os ensinamentos do Mestre Jesus, tentando nos balizar, nos orientar, dar essa referência para a nossa caminhada. Tá bom? Feliz de estar aqui com vocês até mês que vem e vou fazer agora a oração para fechar. Quem quiser ficar comigo, eu convido a fecharem os olhos e dessa forma agradecemos a Deus Pai por tantos aprendizados, por tudo aquilo que recebemos. Agradecemos ao Mestre Jesus pelo seu amor, pelo teu ensinamento, pela tua luz, pela tua companhia, que se faz presente sempre quando buscamos a Ti, Senhor. Obrigado por estar sempre ao nosso lado. Agradecemos também a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal, da TV e rádio Chico Xavier, por todo acolhimento, por todo o envolvimento. E dessa forma pedimos autorização para dar encerrado a mais esse encontro na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, pessoal, e até o próximo encontro com Nelson Tavares. Tchau, tchau.